Um cordial feliz sábado a todos, a vocês que estão aqui nessa manhã, e eu vejo que a igreja está bem repleta, isso é muito bom, né? Aos poucos vamos voltando ao normal, e se é que estar com máscara é normal, ainda não 100%, né? Mas é muito bom a gente estar na casa de Deus. Você também que nos acompanha pela internet, que a graça de Deus também o acompanhe e esteja contigo nesta manhã, e ao acompanhar aqui o culto do Espaço Novo Tempo de Piracicaba. A gente fica muito feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês, de poder compartilhar a palavra de Deus, e agradeço a Ana Carolina por ter convidado. Eu já estou aqui em Piracicaba desde dezembro, e por conta da minha irmã frequentar aqui, comecei a vir aqui também. A gente trabalhou por 9 anos na obra como pastor, então no final do ano passado optamos por estar aqui, com a família um pouco mais perto, e ficamos felizes de poder estar aqui, de relembrar algo que era tão corriqueiro aos sábados, poder estar aqui abrindo a Bíblia e compartilhando a palavra de Deus. Nessa manhã, eu quero levá-los, ou todos nós, juntos, sermos levados a refletir sobre algumas coisas muito importantes, que na verdade é o centro da nossa fé, que é a morte de Cristo. Desde criança, eu sempre ouvi falar que Jesus morreu por nossos pecados. E isso é uma coisa que, independente de quanto a criança já tem um pouquinho de compreensão, ali já é ensinado que Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas eu paro e penso, depois de um tempo, a gente pode pensar o seguinte: por que isso realmente acontece? Eu não sei se você já parou e pensou nisso. Como que a morte de Jesus, há 2000 anos atrás, pode me alcançar hoje? Como que é feita essa ligação? Bom, precisamos ter um conhecimento, portanto, que ligue a morte de Cristo com os meus pecados. Aí sim eu posso dizer que ele morreu por nossos pecados. Porque, por exemplo, por que a morte de Jesus e de João Batista é diferente? Ou, por exemplo, de Sócrates, que tem tantos seguidores da filosofia de Sócrates. Então, por que a morte de Jesus é diferente desses nomes também, tanto bíblico como da cultura secular? E 1 Coríntios, Paulo fala no capítulo 15 que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas, como falei antes, a gente precisa ter algum conhecimento que ligue a morte dele aos meus pecados. Aí sim, a gente pode, então, afirmar que Cristo morreu por nossos pecados. E o conjunto de informações que nós temos, que nos responde isso, a gente chama de doutrina da expiação. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Porque, por exemplo, imagine que um homem esteja se afogando num poço. Então, uma pessoa vê aquela situação, pula atrás dele, cai no poço também, consegue salvar, só que ele perde a sua vida. Aquele homem poderá dizer: este homem, ou este meu amigo, morreu tentando me salvar. Agora, se uma pessoa é atacada por uma fera, algum bicho feroz, e mata, e o mesmo amigo se joga no poço e morre, não há nenhuma relação entre a morte do amigo que morreu pulando no poço e o outro ali que morreu, perdeu a sua vida por conta de um animal feroz. Bom, portanto, a nossa pergunta nesta manhã é a seguinte: Cristo deu sua vida na cruz, isso é um fato, mas como isso me salva? Nós vamos então responder a esta pergunta nesta manhã. Porque quando nós conseguirmos mostrar que há uma ligação entre a morte de Cristo e o meu pecado, então eu vou entender que Cristo, ou a morte dele, é uma prova de amor por mim. E que realmente ele me salvou do pecado. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, a gente vê que a igreja, ela já tinha bem claro na sua mente, na sua cultura, ali logo no início, que realmente a morte de Jesus era diferente da morte de João Batista, por exemplo. E sabe que considerar que a morte de João Batista e de Jesus, esses dois primos, que tivessem o mesmo significado, teria sido muito fácil. Porque para pensar, eles morreram, ou os dois estavam trabalhando para renovar Israel espiritual. Só que ambos foram assassinados por este empenho. E ambos foram assassinados por este empenho. Só que é evidente que a morte desses dois homens os une, não é? Pelas características que podemos enxergar na morte de um e de outro. Mas, bem cedo, a realidade da ressurreição de Cristo
tornou, então, a morte de Jesus diferente de João. Por isso, então, a igreja logo no início conclui que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas, obviamente, que apenas isso não resolve a nossa questão. A gente tem algumas alusões no Novo Testamento. São vários textos bíblicos, eu vou apenas citar aqui, para não se tornar cansativo, apenas falar aqui. E, basicamente, Paulo ele trata desse assunto, né, de forma muito extensa e de forma muito bonita, mas ele usa vários paralelos, várias metáforas para aplicar a morte de Jesus e em como isso alcançava os fiéis ou os cristãos que aceitassem a sua morte. Por exemplo, em Romanos 3:26, ali ele usa a figura de um juiz que dá a vida pelo réu, né, de um juiz que se entrega pelo réu. No livro de 1 Coríntios ainda, 1 Coríntios 5:7, ali Paulo também ainda falando, ele fala que Cristo foi o cordeiro pascal, não é que foi sacrificado. Então, o altar de sacrifício era algo muito claro na mente do judeu, não é, dos cristãos, ou dos judeus que não tinham ainda a cultura cristã, de que o cordeiro que morria ali estava morrendo no seu lugar. E Paulo fala, então, Jesus é o cordeiro que tira também o pecado do mundo. Em 1 Coríntios, ainda Paulo fala, no capítulo 15, versículo 57, de que nós obtemos, né, ele usa uma figura, e note o seguinte, uma informação que eu não dei, Paulo usa coisas que eram muito comum à cultura deles, para então aplicar a morte de Cristo, e então ligar a morte de Cristo sendo uma morte substitutiva por todos aqueles que o aceitassem. Então, ali, nesse terceiro texto, ele usa a imagem de um campo de batalha, que nós obtemos a vitória por meio da morte de Cristo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a batalha do grande conflito, então ele trata sobre esse assunto. Paulo também usa em Efésios uma imagem que era a troca de prisioneiros. Jesus, então, ele morre no nosso lugar para que nós pudéssemos ser libertados. Algo que era muito comum naquela época, quando alguém muito importante era preso, eles faziam trocas, então, de prisioneiros. 1 Coríntios, também Paulo fala no capítulo 6, que nós fomos comprados por um alto preço, né, usando a imagem da alforria, que também uma ideia que eles tinham de que alguém muito importante numa guerra havia sido levado cativo, então ali o povo que queria a liberdade daquela pessoa pagava um preço muito alto para os inimigos então libertarem. E Paulo usa essa imagem. Bom, há vários outros aqui, mas nós vemos que Paulo ele faz essa ligação de uma forma excelente, mostrando que Cristo realmente morreu pelos nossos pecados. Mas eu pergunto o seguinte, e Jesus? Será que ele nunca explicou o significado do seu sofrimento? Será que Cristo ele nunca realmente falou, olha, eu estou morrendo por vocês? Bom, para isso, nós vamos analisar um dos relatos mais impressionantes que nós encontramos nos evangelhos. Eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8. Esperar até que todos achem. João, no capítulo 8, os versículos 1 em diante. Ali diz, Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos 1 em diante. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o que atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta,
e acusados pela sua própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo mais, ou não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa é uma história muito conhecida, que mostra a profunda sabedoria de Cristo. E agora a questão é, por que se gerou toda essa situação? O que levou os escribas e fariseus a armarem toda essa situação para Jesus? Porque a gente vê que foi uma coisa armada. Não foi, eles não estavam apenas querendo ali uma aplicação da lei ou algo do tipo. Foi uma situação armada. Por que eles armaram isto? Bom, vamos ver agora no capítulo 7. Onde que começa tudo isso? Versículo 37 em diante. Ali diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Bom, já continuamos. Aqui nesse versículo fala que era o último dia da grande festa. Que festa era esta? Festa dos tabernáculos. Todas as festas do povo judeu, do povo de Israel, vinham todos os judeus, de onde quer que estivessem, para poder ali então celebrar a festa na cidade de Jerusalém. Portanto, o templo neste momento estava lotado de pessoas, estava repleto de pessoas. E Jesus, olha só a declaração que Jesus faz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Muito parecido com Isaías, né? Todos vós que têm de sede, inclusive tem a música, vende as águas e bebei, não é? Então Jesus, ele aplica ou ele pega uma profecia messiânica e aplica para ele mesmo. Bom, vamos ver então a continuação ali, 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Olha só a reação. Bom, Jesus fez a declaração, e olha só a reação de todo mundo. Versículo 40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente profeta. Bom, antes de continuar aqui analisando a reação da multidão, você sabe que um pouco antes de Jesus, teve um rabino chamado Hilel, que viveu na região ali da Palestina, uns 30, 40 anos antes de Cristo, que ele aplicou ou pegou profecias messiânicas e aplicou a si. Não é? Aplicou a si. Portanto, arvorando ser Deus, não é? Dizendo ser o Messias. Só que muitos naquela época, até mesmo os seus próprios seguidores, falaram: não, esse cara, né, esse rabino, por mais respeitado que ele fosse naquele momento, falaram: olha, não, ele não estava em sã consciência quando disse essas palavras. Só que na Bíblia a gente vê diferente. Os discípulos de Jesus aceitaram o que ele disse. Nós não vemos os discípulos tentando consertar, falando: não é bem assim, ele não quis dizer isto. Não é bem assim, ele não quis dizer isso. Não. Jesus disse ser o Messias e os discípulos apoiaram essa ideia. Então, na verdade, não era nada incomum naquela época surgirem Messias, né, ou pessoas dizendo ser o Messias. Então, por isso, a reação de todos ali se torna muito conturbada. A gente já viu a reação da multidão. Alguns falaram o quê no versículo 40? Este realmente é um profeta. É verdadeiramente um profeta. Agora, outros da multidão, olha o que diziam. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não é? Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Veja então, alguns aceitando,
outros não. Outros falaram, não, é o Messias. Não, é só um profeta. Começou já a causar uma divisão ali naquela multidão que ouviu Jesus dizer aquilo. Agora entra o ponto principal. E os sacerdotes e fariseus? O que eles acharam disso? Vamos ver o versículo 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Ou seja, se os soldados voltam e eles são interrogados pelos fariseus e sacerdotes, por que vocês não prenderam? Quer dizer que eles tinham mandado prender Jesus. Vai lá e prende esse cara. Quem que ele está achando que é? Dentro do templo falar que é Jesus, falar que é o Messias? Não é um absurdo isso. É um louco, né? Ele está blasfemando contra Deus. Vai lá e prende ele. Só que eles não conseguiram prender. Voltaram sem Jesus preso. Agora, olha só o que os soldados falavam então. Versículo 46. Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Vejam só, romanos viram Jesus falando, ficaram tocados por aquilo e não conseguiram nem prender Jesus. E agora os versículos 47 a 49 mostra ali agora a raiva dos sacerdotes. Replicaram-lhe, pois, os fariseus, será que também vocês foram enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Olha só, veja como era a soberba dos fariseus. O que eles estavam querendo dizer aqui? Se algum dia o Messias surgir, quem vai dar autoridade a ele é quem? Somos nós. Apenas nós temos autoridade para conferir o título de Messias, aquele a quem a gente entender que é o Messias. Olha só o que eles estavam falando, que absurdo. Mas, aí eles continuaram a indignação deles. Olha só o que eles falam ao povo, que tinha aceitado boa parte dele. Versículo 49. Quanto a esta plebe, que não sabe nada de lei, é maldita. Olha só, amaldiçoaram o povo. E agora, Jesus, ele tinha 30 anos de idade. E na cabeça dos fariseus, eles estavam pensando, como esse homem ousa falar palavras como esta? Como ele faz essas reivindicações inacreditáveis sobre si mesmo, falando que é o Messias? Aí entra Nicodemos em cena. Lembra Nicodemos, né, que tem encontro com Cristo à noite? Olha Nicodemos. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, no versículo 50, agora 51, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo a saber do que ele se faz, do que ele fez? Então, já rebateram Nicodemos em seguida, responderam eles, dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia, examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Então, olha só o tumulto que causou por apenas uma declaração de Cristo. Apenas uma declaração de Cristo. E veja que o mais surpreendente é que o povo, né, que não entendia nada de lei, e os romanos, soldados que estavam ali, que não era nem o povo ali que primordial da vinda, né, do motivo da vinda do Messias, ao qual o Messias havia sido prometido, foram os únicos que aceitaram aquilo que Jesus tinha falado. Pessoas simples e gentios, digamos assim, que como o Novo Testamento os chama. Só que a Bíblia fala ali, versículo 53, cada um foi para a sua casa. E aqui nesse momento acaba o primeiro round. Todo mundo vai embora. E termina tudo. Só que de noite, os adversários de Jesus estavam planejando o segundo round. Os sacerdotes e os fariseus se sentiram desafiados dentro do seu próprio terreno. O ambiente deles era o templo. E foram desafiados dentro do templo. Eles precisavam reagir. Eles não podiam deixar barato. Eles não podiam deixar por aquilo. Então, eles pensaram o seguinte, se conseguirmos humilhar a Jesus em público, fazendo alguma pergunta sobre a interpretação da lei, que ele não consiga responder sem se destruir, a sua popularidade vai rapidamente sumir, desaparecer. E os problemas que ele causou antes vão estar resolvidos. Portanto, de noite, eles apanharam, né, uma mulher em flagrante adultério para o confronto com Cristo. Armaram toda aquela situação. E Jesus, então, a Bíblia fala, né, no versículo 1 do capítulo 8, que Jesus saiu do Monte das Oliveiras e voltou novamente para o templo. Isso no dia seguinte. Por que? Bom, para pensar. Jesus soube ou sabia
do que ele tinha feito, da comoção geral que ele teve, ou que ele causou. O que seria o sábio? Não vou voltar tão cedo no templo. Vamos deixar a poeira baixar. Porque vai que eu chego lá e me prendem, mas talvez Jesus tenha pensado, bom, se eu chegar lá e eles me prenderem, eles vão estar dando razão para quem? Para mim. O povo está do meu lado. Então, Jesus, talvez tendo isso em mente, ele volta para o templo. E sabe, a Bíblia fala então que no versículo 7, no capítulo 7, que era o último dia da festa. Então Jesus agora vai num dia pós-festa. Sabe, uma coisa interessante é que as mesmas leis que se aplicavam ao sábado semanal, às festas, também se aplicavam ao dia seguinte das festas, que era ainda uma meio continuação da festa, né? Então, todas as regras, as leis de não trabalhar, de não, todas aquelas, um monte de regra que eles criaram também, se aplicava também ao 8º dia de festa. Ou seja, ainda o templo estaria lotado, cheio de pessoas ali ainda. E veja então no versículo 2, que Jesus ele volta para o templo, e a Bíblia fala que ele se assentou. Isso confirmando a sua autoridade como mestre, ou autoridade de mestre. Lembra que os discípulos, ou aqueles que eram ensinados, Paulo fala, né? Eu fui ensinado aos pés de Gamaliel. Portanto, o mestre, ele se colocava no lugar mais alto, se assentava, e todo mundo sentava no chão para ouvir. E Jesus, então, confirmando a sua autoridade de mestre, ele se assenta e começa a ensinar a multidão mais uma vez. Só que os fariseus não agiram de forma imediata, porque eles precisavam de muitas testemunhas. Eles precisavam de uma multidão ali em torno de Jesus para poder confrontar Jesus. E então, eles esperaram um pouco, até que muitas pessoas estavam ali e eles entraram em ação. Versículo 13 e 4 do capítulo 8. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Enquanto eu tomo uma água aqui, pensa na seguinte pergunta: como que profissionais religiosos pegam alguém em flagrante adultério? Pensa nisso. É um pouco cômico, não é? Porque se por exemplo, um pastor, o pastor da igreja, se ele falar que pegou alguém em flagrante adultério, fala: pastor, o que você estava fazendo lá? Né? Que negócio, está mal contada essa história. Que papo é esse, né? De sacerdote pegar pessoa, né? Pegar uma mulher em flagrante adultério. Você estava fazendo o que lá, sacerdote? Estava perdido, né? O que aconteceu? É um pouco estranho. Sem falar também o seguinte: alguém adultera sozinho? Não. Mas quem que estava ali? Só a mulher. Cadê o homem? Não tinha homem nenhum. Bom, o que a lei dizia lá em Levíticos 20, versículo 10? Os dois deveriam estar ali e sendo julgados. Ou o homem e a mulher deveriam ser trazidos, e então a lei é aplicada. E, portanto, 2 deveriam ser apedrejados. Não tinha homem. Bom, lembra dos fariseus chamando a multidão de malditos por não saberem interpretar a lei? Agora, quem que estava cometendo um erro grotesco? Quem estava violando a lei em nome de sua aplicação? Os próprios sacerdotes e fariseus. Bom, qual que era a verdadeira intenção deles? A gente sabe, estava tudo armado. Ali, versículo 5, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Veja que eles não estavam preocupados em aplicar a lei, não, só queria colocar Jesus numa situação difícil. Eles não estavam nem aí para a lei de Moisés ou qualquer outra coisa, eles queriam humilhar Jesus. Bom, Flávio Josefo, o historiador judeu do primeiro século, ele relata que na época das festas era muito comum ter dentro do templo soldados romanos. A gente viu no capítulo 7, né, que eles foram tentar prender Jesus, mas tinham soldados romanos por todo lado no templo. Porque se houvesse algum tipo de problema, qualquer coisa, eles conseguiam agir rapidamente. E havia como se fosse um platô em todo o entorno do templo, que os soldados então ficavam ali. E, portanto, viam a multidão de cima. Então, qualquer confusão, alguém tentando saquear ou qualquer coisa, eles rapidamente
conseguiam agir. Ou seja, toda a cena que se desenrola ao redor de Jesus estava sob observação romana. E todo mundo estava consciente dessa presença militar armada ali no local. A mulher, então, é jogada aos pés de Cristo e desafiaram publicamente Jesus a concordar ou discordar do legislador Moisés. Bom, o que eles achavam que eram as opções de Jesus? A primeira, Jesus fala assim, apedreja ela. A lei de Moisés, todo mundo aqui aceita Moisés, manda, vamos apedrejar. Só que se Jesus falasse isso, causaria uma comoção suficiente para que ele fosse preso. Por quê? Bom, em João, capítulo 18, versículo 31, a gente vê que os romanos tiraram o poder de um judeu de condenar outro judeu à morte. Portanto, se um judeu condenasse outro judeu à morte, quem é aquele que condenou à morte, caso a multidão ali matasse aquela mulher, quem que seria preso? Jesus. E então, os fariseus entenderam, e os sacerdotes. Pronto, resolvido o nosso problema. Ele manda matar, ele vai preso, e problema resolvido. Tinha soldados romanos ali, soldados iam chegar e perguntar, quem que mandou isso aqui? Ele, prende. Não pode. Segunda opção de Jesus, que eles imaginaram que Jesus tinha, Jesus talvez tentar conversar com eles. Falou, pessoal, a gente é tudo judeu aqui. Ela é uma judia também. Olha, tá vendo aqui, a gente está dentro do templo. Tá vendo, tem soldado para todo lado. A gente é oprimido por Roma. A gente é irmão. Vamos aliviar. Não precisa apedrejar. Só que mesmo assim, a multidão pensaria, bom, talvez ele não seja tão judeu assim, ou tão conservador assim, para poder realmente observar a lei de Moisés. Qual que seria a escolha de Jesus? Moisés ou Roma? De um jeito ou de outro, seus adversários, na cabeça deles, eles venceriam. Então, confiantes de que isso realmente aconteceria, eles armam tudo aquilo ali dentro do próprio território. Sabe, Jesus, os fariseus queriam uma estrita aplicação da lei. Jesus, na verdade, lutava pela compaixão. Na verdade, ambos os lados queriam justiça, cada um da sua forma. Mas como eu havia falado antes, do 8º dia, também ter as leis do sábado aplicado, as leis das festas também aplicadas ao 8º dia, que basicamente era não poder trabalhar. E os desdobramentos que isso poderia ter, que aquele monte de leis que eles haviam criado. Então, a Bíblia fala, na segunda parte do versículo 6, ali diz, mas Jesus inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Por que essa informação é importante? Porque é o seguinte, a lei falava o seguinte, do que não podia ser feito no sábado, ou no dia pós-festa, ou durante a festa também. Deixar uma marca duradoura era considerado trabalho. Então, você pegar talvez ali uma ponta de prego e escrever numa árvore, não podia. Mas caso a superfície que você escrevesse não deixasse uma marca duradoura, não ficasse marcado por muito tempo, então não tinha problema. Por isso que Jesus ele faz o quê? Escreve no chão. Porque era algo que podia ser feito. Ele não estaria transgredindo a lei fazendo isso. Portanto, quando Jesus se abaixa, ele deixa claro o seguinte, eu sei a lei de Moisés, e também sei a sua interpretação oral. O que Jesus escreve? A gente não sabe. A Bíblia não fala. Mas, na sequência da narrativa, a gente entende que Jesus decidiu pela rigorosa observância da lei de Moisés. Ele fez o julgamento, e então ele anuncia o método de execução. Versículo 7, qual que é o método? Porque Jesus se abaixou e começou a escrever. Parece que tinha não dado a mínima que eles tinham falado. Então ali eles insistiram. Versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. Bom, por que Jesus falou isso? Quem não tiver pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Porque quando as multidões agem junto, ou quando as coisas são feitas, movidos por uma multidão, ninguém
é preso, ou ninguém é responsabilizado pela atitude de uma multidão. Por exemplo, quando a gente vê manifestações que o pessoal sai quebrando um monte de coisa, quase ninguém é preso. Por quê? Todo mundo, não tem como saber quem foi, quem não foi. Às vezes estão mascarados. Né? As ações baseadas, ou as ações movidas na multidão, ninguém é responsabilizado. Se todo mundo apedrejasse a mulher, quando Jesus falasse que podia apedrejar, ninguém seria responsabilizado pela morte dela. E quem queria preso? Jesus. Então Jesus ele fala: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o que atire a pedra. Quando ele faz isso, ele põe nome e rosto em cada pessoa na multidão. Ninguém agiria na multidão. Cada um seria responsabilizado pessoalmente pelas suas ações. Então Jesus pede para que cada pessoa, para que a cada pessoa reconheça a responsabilidade por sua participação no ato ali, que os sacerdotes haviam colocado Jesus. E daí, quando os sacerdotes chegassem, ou melhor, os soldados, lembra que os soldados estavam ali. Quando os soldados chegassem e vissem a mulher morta, eles perguntariam duas coisas. Quem mandou? Jesus, vai preso. Quem começou? Fulano, vai preso também. Ou seja, Jesus, ele estava dizendo: eu estou disposto a ir preso pela lei de Moisés. Agora, eu quero saber qual de vocês está disposto a voluntariamente ir comigo para a cadeia. E mais, quem não tinha pecado na vida? Quem ousasse dizer que não tinha pecado na sua vida, seria lembrado dessa vergonha para sempre. Não tinha como, ninguém queria isso para si. Isaías 53:6 fala: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Eclesiastes 7:20, certamente não há um só homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Com esses textos na tradição deles, como que alguém alegaria não ter nenhum pecado? Será que algum mestre religioso alegaria: não tenho pecado algum, vou tacar a primeira pedra? Portanto, de uma forma dramática, toda a cena é alterada. Mudou-se completamente a situação ali. A pressão estava sobre Jesus, agora a pressão passa para quem? Para os sacerdotes e para os fariseus. Numa frase apenas de Cristo: cada um agora tem que tomar sua decisão. Os sacerdotes não agiriam por grupo, a multidão também não agiria na multidão. Numa situação como esta, era de se esperar que os mais velhos fizessem ou tomassem a decisão primeiro. Por isso, que no versículo 9 a gente vê: mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos. Todo mundo ali estava procurando quem que é o mais velho. Eles têm que tomar a decisão primeiro. Só que, na verdade, eles foram os primeiros a ir embora. Os mais velhos foram os primeiros a ir embora. Ninguém teve coragem. E sabe, nesse momento, se eu fosse Jesus, com o coração humano pecador que eu tenho, no versículo 8, a Bíblia fala que Jesus tornou-se a inclinar. Ele lançou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, voltou a escrever no chão. Se eu estivesse no lugar dele, eu acho que eu não ia baixar e continuar escrevendo no chão. Eu ia olhar para os fariseus e dizer: e aí? Vamos lá? Não era para matar? Não era para aplicar a lei de Moisés? Agora eu quero ver. Vamos lá. Ô pessoal, o que aconteceu? Os mais velhos indo embora. Volta aqui. O que está acontecendo? Volta aqui não, taca a primeira pedra. Vamos junto para a cadeia. Mas Jesus, ele não estava ali preocupado em humilhar ninguém. Não era essa a intenção. Não era a intenção de Jesus humilhar alguém, ou humilhar até mesmo aqueles mais difíceis de se lidar. Não era essa a intenção de Jesus. Veja que coisa profunda a gente aprende aqui. Nem aqueles que são mais difíceis de lidar, Jesus se preocupa em humilhar. Ele quer salvar todo mundo. Embora o coração de alguns não permita que a graça faça isto, mas Jesus abaixa e continua escrevendo. Todo mundo vai embora. Fica somente Jesus e a acusada ali naquele local. Sabe, em qualquer cultura, uma forma de você arranjar problema para si é você humilhar alguém importante
no ambiente dele. Por exemplo, experimenta ir numa delegacia, humilhar o delegado para ver o que acontece. Você vai preso. Desacato. Experimenta ir num tribunal e humilhar o juiz. Você vai preso. Se você fizer qualquer coisa com alguém importante no ambiente dele, você arranja problemas grandes para si. E Jesus sabia que tinha arranjado problemas, ou tinha humilhado pessoas importantes dentro do seu próprio território. Foi exatamente isso que Jesus fez. Os fariseus planejavam humilhar Jesus, mas foram eles mesmos que saíram envergonhados. E veja a mudança. Há poucos minutos, a mulher apavorada, esperando uma violência brutal e uma morte dolorosa. Agora, de repente, os fariseus ficam com raiva de quem? De Jesus. A raiva da multidão, dos fariseus e dos sacerdotes é transferida da mulher para Cristo. Olha só o que Jesus faz por ela. Com muito custo, Jesus transferiu a hostilidade deles contra ela, para ele mesmo. E note, sem nem sequer saber o nome da mulher. Jesus faz todo esse esforço para transferir tudo que era de raiva daquela mulher para ele mesmo. E ele não sabia o nome dessa mulher. Isaías 53, versículo 5 fala: pelas suas pisaduras fomos sarados. A mulher sabe que Jesus passou a correr perigo por causa do que ele havia feito por ela. Ela é recebedora de uma clara demonstração de amor inesperado que salva a sua vida. Olha só que incrível. Esta cena dá um entendimento, uma ideia do entendimento que Jesus tinha da importância do seu sofrimento. Um aspecto central da doutrina da expiação é apresentado aqui. Versículo 10. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Exatamente esta, é a atitude que Cristo espera de todos aqueles que lidam com aqueles que erram. Jesus era o único que podia lançar pedra ali. Era o único. Era o único que estava em condições, dentro da forma como ele... Olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus era o único que tinha essa possibilidade. Mas o que ele lança? Amor, compaixão, perdão. Ele lança tudo aquilo que talvez aquela mulher nunca tenha recebido na vida, naquele momento. Jesus lança sobre ela tudo aquilo que lhe conferia agora um valor extremo. Porque agora é ele quem passa a correr perigo, e não mais a mulher. As palavras de Jesus ao final, aquela mulher não a condena, só que também é o seguinte: não deixa passar despercebido o seu estilo de vida autodestrutivo. Jesus, ele nos ensina aqui a forma como devemos tratar aqueles que erram, mas ao mesmo tempo Jesus não passa a mão na cabeça daquela mulher: pode continuar a sua vida. Falou: não, olha, você precisa ter uma vida diferente agora. E veja, por que Jesus pede isso? Porque primeiro Jesus salva ela. Jesus não exigiu que ela guardasse mandamentos, sem antes conseguir de uma forma muito dura transferir toda a condenação dela para ele mesmo. É isso que Jesus fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Ele pagou um preço extremamente alto para que a gente hoje, então, pudesse ouvir dele: olha, vai, tem uma vida diferente. Não peques mais. É óbvio que não quer dizer que ela nunca mais iria pecar, não cometer algum erro. Mas aquilo que ela tinha em mente, do grande preço que Jesus estava pagando para que ela pudesse agora então continuar vivendo, foi o que tornou ela, ou que deu a ela uma força motivadora profunda para uma mudança de vida.
Agora eu pergunto, concluindo, qual que é o final da história? Você vê que no versículo 12, continua falando de outras coisas. Se você continuar no livro de João, a mulher não aparece mais. Ela não aparece mais no relato. Aí fica algumas perguntas. Qual que é o final da história dessa mulher? Como a mulher reagiu à oferta que Jesus fez a ela? Olha, eu te salvei, agora tem uma vida diferente. O teu estilo de vida é autodestrutivo. Mude a sua vida daqui para frente. Vai, não peques mais. Uma coisa é certa. Ela sabe que Jesus vai sofrer pelo que ele fez por ela. Será que esse conhecimento do preço pago pela sua salvação se tornará uma força de mudança de vida para ela? Será que todo esse conhecimento, tudo isso que Jesus fez por ela, vai ajudar ela ou motivou ela a ter uma vida diferente? A gente não sabe qual foi a decisão dela. Mas você sabe por que a Bíblia deixa estas perguntas no final da história? Porque quem responde elas é você. Porque Jesus aqui está tratando essa mulher adúltera como todos nós, que somos pecadores. E a história deixa essas perguntas abertas para que você responda. Qual é o final da tua história? Como que você tem reagido ao convite de Cristo em sua vida? Você sabe que o seu pecado foi pago por Cristo na cruz? O que você vai fazer com esse conhecimento? Meu desejo para a vida de todos nós, para a sua vida nessa manhã, é que a gente se demore mais. Assim como a escritora Ellen White diz, se a gente se demorasse mais nos últimos momentos da vida de Cristo, talvez a gente não seria tão difícil obedecer o que Ele pede. Porque o conhecimento que a gente tem do que Cristo fez por nós precisa se tornar uma força motivadora. Se não tem sido uma força motivadora na tua vida, porque talvez você precisa passar mais tempo com Cristo. Deixa os mandamentos, deixa as leis de lado, que talvez você não vê muito sentido. Se demora com Cristo. É com Ele que tudo faz sentido. E se você tem o desejo nessa manhã de falar, Cristo, preciso passar mais tempo contigo, se coloque em pé, que eu vou fazer uma oração por você. E a gente vai então finalizar esse momento com decisão. Toda mensagem precisa levar a gente a uma decisão. Que você tome a decisão de passar mais tempo com Cristo. E de que todo conhecimento que você adquire da vida dEle, da morte dEle, do sofrimento dEle, do que Ele faz por nós hoje no céu, seja uma força, que tudo isso seja uma força motivadora, para que você tenha uma mudança de vida. Oremos. Grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Porque em cada página a gente encontra o Teu amor revelado por todos nós. Um amor que a gente não merece, um amor que a gente não é digno, mas a Bíblia fala que o Senhor não nos trata da forma que a gente merece, mas nos trata com amor, com compaixão. Obrigado por isso, Pai. Que o Senhor nos ajude a cada dia a termos a consciência de que precisamos passar tempo contigo. Que daí sim as coisas que o Senhor pede para nós vai fazer sentido. Talvez tenham muitos aqui nesta manhã que têm tido lutas para obedecer e a gente fica muito em cima das regras e esquece o autor delas. E para que elas façam sentido, todas as leis façam sentido, a gente tem que entender que isso tudo é fazer a vontade de alguém que me ama muito. Mas isso a gente precisa aprender primeiro, passando tempo contigo, te amando de forma profunda, para que daí então a gente entenda que ao obedecermos, estaremos fazendo a vontade de alguém que pagou um preço muito grande. E fazer a vontade de quem a gente ama, por mais difícil que seja, é a coisa mais extraordinária do mundo. Que o Senhor nos dê a Tua paz, nos leve com a Tua segurança até os nossos lares. Que Teu Santo Espírito toque o nosso coração. Aqueles que também estão em casa assistindo pela transmissão. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém.